seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Maestria. Bom, eu sou Bruna Mâncio, estou aqui me apresentando novamente. Caso você não tenha visto o primeiro episódio, eu já te convido para ir lá dar uma olhada. Agora vamos começar a parte 2 com a nossa incrível convidada, Regina Oliveira, que então contou na primeira parte toda a sua trajetória profissional, contou muitos detalhes sobre a sua vida. E agora, nessa parte 2, o objetivo principal vai ser a gente contar casos de sucesso e casos de fracasso. Porque a vida é feita disso, não é mesmo? Então, eu quero muito compartilhar com você eh, tretas e sucessos, porque todo mundo vive essa montanha-russa todos os dias. E isso também vai fazer parte da nossa jornada aqui, certo? Bom, eu vou começar, já que a gente está falando de casos de sucesso, eu vou compartilhar aqui um pouco de como foi a minha jornada, certo? E um pouco do meu caso sobre até como que eu conheci a Regina um pouquinho mais para a gente aprofundar nessa história. Então, minha jornada com liderança começou em 2019, junto com a minha gravidez. Eu conto isso para todo mundo, porque foi exatamente junto. Eu prestava serviço para uma empresa, e aí a head da época fez uma proposta para mim. Só que a gente sabe que sempre quando faz a proposta, até de fato se concretizar, né, a gente tem aí um hiato. Então, eu honestamente nem estava botando muita fé que isso ia acontecer. Mas eis que no dia que ela marcou a reunião comigo para me fazer a proposta oficial de ser uma liderança naquela empresa, né? Foi no mesmo dia que eu fiz o meu teste de gravidez. Que legal! E aí eu lembro que foi muito impactante porque eu dei a notícia logo na sequência, e aí ela assim, tá tudo bem. Aí eu assim, você tem certeza? Porque assim, né, não é comum. Ela assim, não, tudo bem, mulheres ficam grávidas. E eu assim, nossa, que óbvio, né? Só que não. E eu ficava assim, nossa, e eu lembro que ficou um tempo isso na minha cabeça. Mas bom, o caso é o seguinte, eu entrei nessa jornada exatamente igual eu entrei na jornada da maternidade, sem fazer curso. Foi ali, sabe, na prática, aprendendo. Então, construí um time de UX do zero. Foi isso, basicamente, que aconteceu. Então, foram 2 anos, na verdade, 9 meses, porque a aluna colaborou. Então, 9 meses eu fiz tudo isso acontecer, saí de licença maternidade e voltei. Fiquei ainda mais um tempo até sair dessa empresa e continuei minha jornada em outras empresas, né. E aí essa jornada de liderança durou quase 5 anos ali, mais ou menos. Bom, nessa última empresa que eu estava, foi onde eu conheci a Regina. Então, eh, estando lá, assim que eu tinha entrado, na verdade, me apresentaram o curso dela, né, como uma recomendação, porque dentro dessa empresa tem todo um trabalho de pontos fortes, né, para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa trabalhar e desenvolver ali dentro, né. E aí eu falei: "Bom, vou lá então fazer esse curso". E aí conheci Regina no curso, a EL, a Essência da Liderança, e onde foi que aconteceu toda a minha transformação mesmo, porque uma coisa é você, colocar em prática, né, ou exercer a função que for, sem conhecimento teórico. Outra coisa é você ter mais embasamento teórico, e foi o que a Regina me ofereceu, junto com a troca ali do grupo, né, muito legal, conhecer outros casos, conhecer outras pessoas, eu me senti muito acolhida, inclusive nas minhas dificuldades, né, nas minhas tretas, porque quem é liderança sabe, assim, é mais treta do que qualquer outra coisa. Quem se ilude achando que ser liderança vai ser, nossa, todo dia sucesso. Símbolo de status. Assim, olha, desculpa te dar essa notícia, porque não é, É só sabe. perrengue. Ai, é só perrengue, assim, ó, 90% perrengue, é BO pra resolver, sabe.
o resto tem muitos louros, né? O que eu mais gostava, eu gosto muito dessa parte de liderança, é de fato desenvolver as pessoas. É muito lindo você ver a pessoa florescer, né? Você vê a pessoa desenvolver as suas potências, e alcançar, né, essa evolução na sua própria carreira, independente de onde que ela esteja trabalhando, sabe? É assim que eu conduzo os meus liderados. Bom, depois que fiz o curso, ainda entrei, aí me apaixonei e, né, a gente criou esse relacionamento de uma vida. Fiz o coaching com ela, que também foi muito transformador. E fiz mentoria também, né, numa fase bem difícil, que ela me ajudou muito a progredir, porque os problemas, eles vão acontecer. Só que é o que é o meu aprendizado, né? Você ser bem assessorado faz toda a diferença. Uma coisa é você passar pela dificuldade sozinho ou sozinha, né? Outra coisa é você ter alguém ali de mão dada com você, ou pelo menos que você consiga compartilhar. Alguém que consiga entender qual é o seu, a sua dificuldade ali, né? A situação difícil que você está passando. E esse é o meu caso de sucesso. Eu considero que é um caso de sucesso porque depois de eu fazer toda essa jornada com a Regina, eu entendi ali que eu não estava mais sendo atendida nessa função, né? Resolvi me desligar da empresa e de fato apostar no que eu acredito que eu já seguia nessa jornada de mentorias como um side job ali, né, como um plano B. E aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer isso agora. E coloquei em prática esse meu poder de execução, coloquei a jornada maestria para jogo. Começou, né, efetivamente, que é o carro-chefe, como a mentoria, né? E agora já tem outros produtos, já tem toda uma estrutura robusta, inclusive esse podcast é uma das conquistas, né? Exato, muito legal. Então, bom, tudo isso é o meu caso de sucesso. E assim, a Regina tem tudo a ver com essa história. E agora, já que eu abri essa história toda de caso de sucesso, Regina Oliveira, me conte, ou conte para todo mundo aqui, né? Primeiro, casos de sucesso, depois a gente vai para as tretas, né? Mas assim, teve algum caso de sucesso que marcou essa tua carreira até aqui? Tiveram alguns, né? E resolvi até compartilhar um aqui, que a história é gostosa, né? Então, tinha uma pessoa que era coordenadora na época, e ela estava nessa busca de autoconhecimento, de entender como ela podia ser uma líder melhor de uma área que era uma área meio, não era uma área que oferecia, que trazia resultado para a empresa. Então, como que ela podia gerar mais resultado e trazer visibilidade? Porque o time era muito bom, mas as pessoas estavam chateadas, né? Porque elas não conseguiam ter visibilidade na empresa. E aí ela fez a mentoria Essência da Liderança, teve um crescimento exponencial, foi super legal. E foi mais ou menos parecido com você, ela veio para um processo de coaching falando, eu quero fazer um projeto onde eu possa trazer visibilidade para o meu time. E a gente foi estudar como que ela poderia fazer isso. Então, criamos esse projeto dentro do processo de coaching, que com as ferramentas cientificamente embasadas e tal, isso foi colocando ela em movimento e na direção certa. Ela fez esse projeto e esbarrou num monte de situações. Então, na época, como essa pessoa, como coordenadora, ela não tinha acesso a budget da área, ela não tinha acesso a uma série de informações que era do board, do C-Level e tal, mas mesmo assim ela foi bem assistida pela liderança dela, que não sabia qual era o desdobramento depois, né? Uhum. Então, fez o projeto ficou muito bem estruturado, elaborado, ela apresentou o projeto foi aprovado, ela implantou o projeto, que era uma forma de trazer um pouco mais de visibilidade para o time. Beleza, ela trouxe visibilidade para o time, mas como que ela fazia isso acontecer de verdade, perpetuar? Não podia ser uma coisa pontual. Então, a gente começou no processo de mentoria para que ela, de fato, olhasse um pouco mais o que ela poderia fazer.
E aí, na época, eu lembro que eu falei para ela, quem é a pessoa que olharia para sua área e daria mais visibilidade para ela? E ela falou, só o head. Aí eu falei, você não quer ser head? Aí ela, não, imagina, não tem como. Porque o salto era muito longo, né? Era muito distante. Falei, mas a gente precisa sempre estar olhando para 2 cadeiras além da nossa, não para a próxima. A próxima você já está trabalhando, você precisa estar olhando para 2 cadeiras depois da sua. Vamos olhar para isso? E a gente começou a olhar para isso, começou a fazer bench, começou a conversar com outras lideranças, entender o que ela precisaria trabalhar. E aí não é que aconteceu de surgir uma oportunidade e essa pessoa aplicou para essa oportunidade e ela foi selecionada. Olha aí. Então, em 1 ano e meio de trabalho, essa pessoa saltou de coordenadora para head dessa área e ela pôde, então, trazer a visibilidade que ela queria. Legal. E a área cresceu, foi super legal e tal. Ela até me mandou uma mensagem um dia, falou, porque ela continuou fazendo mentoria comigo, né? E aí ela falou assim, sabe o que eu me toquei? Em 2 anos meu salário triplicou. Eu falei, uau, isso sim! Porque essa é uma coisa também que a gente não associa no meio da jornada, né? É muito doido. E isso que você falou também é outra coisa importante, que é sobre a gente batalhar pelas oportunidades, né? As coisas não vão cair no nosso colo. Muitas oportunidades, elas podem de fato acontecer, né? Aparecer. E a gente precisa estar pronto, que também é outra história, né? Que as pessoas acreditam que, nossa, não, vai ter tudo o seu tempo e tal. Mas a gente precisa estar pronto. Mas da oportunidade aparecer, eu também posso ir atrás, né? Fazer a oportunidade aparecer na minha frente. Costumo brincar falando que quando a sorte chegar, eu quero que ela me encontre trabalhando. Sorte, né? Exatamente. Então, assim, muita gente fala, nossa, isso é um dom natural, porque essa pessoa, de fato, era uma pessoa super envolvida, né? Trabalhava bastante e tal, mas é um profissional que foi batalhar, entendeu o que era importante, entendeu quais eram os pontos fortes que contribuíam naquela posição, acreditou que, assim, podia não acontecer naquele momento, mas ia acontecer naturalmente. Sim. Ela só acelerou o processo, é o que você falou, né? Com assessoria, você consegue acelerar o processo. Sozinho você consegue? Vai conseguir, só vai demorar um pouquinho mais. Né? Então, se você tem essa questão velocidade, né, no seu pipe, então vale a pena, né? Exato, como critério, né, para o que você quer. Essa história de ser bem assessorado, assim, é uma piada interna lá de casa, porque se você prestar atenção em todas as histórias, todos os grandes seriados, o personagem que chega no final é o personagem que foi melhor assessorado. Boa. Então, se você pegar lá, Game of Thrones, assim, né? No meio, nossa, é uma jornada tão longa, né? São tantas temporadas. E aí, no meio da história, sim, eu não sei você, mas eu fico ali, né, conversando. Eu sou a pessoa que conversa com a televisão, né, com a novela, assim, eu sou a pessoa que fica ali, não é possível, meu Deus. É meio que isso. E aí, lá em cada episódio, eu fico assim, gente, não é possível. Como é que essa pessoa conseguiu sair do primeiro episódio e chegar lá, sei lá, na 8ª temporada? Assim, a gente fica até esses comentários, assim, eu e meu marido, né, do tipo, gente, que personagem inútil, né? Gente, que personagem inútil. Como é que conseguiu esse personagem chegar até aqui, sabe? No final do dia, se você parar pra prestar atenção, todos os grandes personagens que chegam lá no final, eu tô dando exemplo, né, de Game of Thrones, mas você pode colocar e aplicar pra qualquer coisa, pra qualquer história. Sempre a pessoa que foi bem assessorada. Então, é isso, né? Tem 2 coisas lá em casa e que é bem esse mantra aqui que eu trago também. O lance de ser bem assessorado para você ganhar velocidade e chegar até o final, né? E informação é poder. Então, informação é poder. Não adianta você querer qualquer outra coisa. Informação é poder. E se você não assistiu a primeira parte, a sua jornada conta muito sobre isso, né? Porque a gente aprende muito na prática, né? Mas quando a gente se empodera de conhecimento, assim,
a virada acontece de uma forma, né? Então, esses são os lemas aqui, tá? Então, se você ainda não se acostumou, já vai se acostumando. Seja bem assessorado, seja bem assessorada, e informação é poder. Se você tá com falta dessas duas coisas, Vem pra cá. Revisitaria aí alguma coisa você tá fazendo de errado e, assim, se aplica ontem, né? Ou pro treinamento ou pra mentoria. Entra em contato, meio que isso. Perfeito. Muito bom. Bom, então agora falamos de sucesso. Tem mais algum caso de sucesso? Tem um monte. Tem, por exemplo, uma empreendedora que chegou pra mim e falou: eu quero casar. Eu falei: o que te impede? Porque se é o noivo, vai ficar mais difícil, né? Não, eu quero casar. E, na verdade, eu não tenho dinheiro. Olha, Eu falei: tudo bem, vamos olhar para tudo e entender, né? E aí a gente entendeu que ela precisava ampliar o escopo de clientes dela, né? E ela tinha uma meta X para atingir ali em 2 meses. E ela conseguiu. Só assim, trabalhou pra caramba. Trabalhou pra caramba. No coaching ela trabalhou, então, esse aumento de carteira de clientes, culminando no salário que ela queria tirar. Ela também queria emagrecer, né, para poder, e tudo isso pensando no casamento, sim. né? Ela não só conseguiu atingir a meta que para ela era uma meta para 1 ano, e ela atingiu em 2 meses. Ela emagreceu no processo, ela continuou emagrecendo, ela casou magrela, tá magrela até hoje, porque ela aprendeu bastante coisa nesse processo. E, na verdade, assim, isso é um super case de sucesso, parece bobinho. Tem noção que é você crescer a sua carteira e chegar no salário que você precisava em 2 meses para você realizar o seu sonho? Na verdade, é fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? Não é só ela crescer a carteira. Ela fez crescer a carteira, ela emagreceu, tudo isso tem muito a ver com rotina, com hábito. Mudou tudo. Ela mudou tudo. E só que não foi assim, tipo, pega tudo e joga fora. Eu trouxe toda a bagagem dela para embasar essa transformação, porque não é assim, rasga a Bruna e cria outra. Então, o que tem aí dentro que a gente pode trazer para a superfície que te mostra que você é capaz? Sim. Então, é assim que a gente trabalha no coaching. Esse foi lindo, foi uma delícia, eu fui madrinha e foi ótimo. Foi muito legal. É muito bom, né? É muito bom. Eu amo rituais, assim, né, de comemoração, que também é outra coisa que a gente não costuma fazer, assim, né? Não é um hábito, né? A gente comemorar vitórias. Papo para outro podcast. Deixa pra lá. Depois a gente volta com esse assunto. Mas, bom, falando então de sucesso, agora vamos falar de treta, né? Que é a parte que eu gosto. É a má notícia que eu amo dar, porque eu só trabalho com realidade, tá? Então, assim, também se é alguma coisa que você espera diferente, beijo de luz, porque é realidade aqui que a gente trabalha, né? Então, o que você tem de case de fracasso no sentido de que, putz, esperava que tivesse acontecido uma coisa e o negócio desandou? Querida, não trabalhamos com fracasso. Trabalhamos com aprendizados. Aqui, o foco, desde quando eu comecei, né? Que no fim a Dare Station é o meu grande case de sucesso, né? Desde quando eu comecei, é melhoria contínua. O foco é melhoria contínua. Então, assim, uma coisa errada, beleza, já foi. A gente, né, reconhece, entende, trabalha para melhorar e no próximo já volta para o jogo. Então, a mentoria, quando você fez o curso da Essência da Liderança, se você fizer hoje, está completamente diferente. Quer dizer, completamente diferente não, porque as bases conceituais são as mesmas. Sim. Mas são muitos mais cases, né? É muito mais experiência e muito mais aprendizado. Então, teve um específico que me tocou muito, porque a mentoria, ela é tanto para líderes que já estão aí trabalhando, já tem um tempinho de cadeira e estão buscando essa melhora para acompanhar os movimentos do mercado, lidar com essa questão do etarismo e toda a geração Z chegando com todos esses modelos novos de relação, como também para aqueles que desejam ocupar essa cadeira. Então, eu vou me preparar para eu já começar direito, né? E todo mundo sabe disso. Então, eu converso com todo mundo antes. Ninguém entra nessa mentoria sem passar por uma conversa comigo. Porque eu não posso correr o risco de alguém entrar e não ter a sua expectativa atendida. Né? Então, eu converso com todo mundo, conversei com esse líder especificamente e estava tudo certo. As expectativas dele seriam atendidas com a mentoria. Seriam atendidas. Não, elas foram no fim do dia. Já entendeu, né? Vai entender.
Bom, eu sempre faço um bate-papo também depois, né? E aí, como que foi, né? Eu vou fazendo uns checkpoints no caminho, né, mais informais, mas no final eu converso para entender, até para entender qual é o próximo passo, se eu posso contribuir, né? Qual é a orientação que eu posso dar. Uhum. E aí, esse líder, que já era um manager bem sênior, ele trouxe falando, olha, eu adorei, foi super legal, valeu muito a pena, eu aprendi muita coisa, coloquei as ferramentas em prática. Quando você estava falando da assessoria, eu estava aqui lembrando, putz, tem muita ferramenta, né? Coloquei as ferramentas em prática, deu super certo. Só que eu esperava que tivessem líderes acima do meu cargo, em que eu pudesse absorver deles. Então, tinham outros managers sêniors, Uhum. né? Mas não tinha acima dele. Tipo, não tinha um C-level, por exemplo, na turma. Uhum. E isso era um problema para ele. Foi um problema, foi uma frustração. Foi uma necessidade não atendida. Entendi. E eu fiquei arrasada, né? Tanto é que eu comecei, inclusive, a planejar algumas coisas para atender essa necessidade, né, quando isso acontecer de novo. Então, por isso que eu te falo que eu trabalho sempre com melhoria contínua. Eu peguei para mim, falei, entendi. Eu também não tinha como controlar essa expectativa, porque ela não tinha sido dita, mas faz total sentido. Essa pessoa quer vir e ela também quer absorver alguma coisa do próximo nível. E aí eu fui para casa pensar como é que eu posso atender. Né? Então, eu e o André sentamos, estruturamos algumas coisas, inclusive que vem coisa aí pensando nisso, e foi baseado nesse feedback. Então, eu estou sempre atrás de feedback, justamente para entender o que pode melhorar. O que eu não mapeei ainda e que eu posso atender de alguma forma. Então, esse foi o que pegou aqui, deu uma dorzinha, sabe? Mas que bom que você transformou em aprendizado, né? Sempre. Isso sempre. Porque essa também é outra habilidade, né? Porque muitas pessoas não enxergam dessa forma, os fracassos acontecem. Assim, eu sou essa pessoa, tá? A Regina, por muito tempo no nosso processo, eu falava assim, tá, Regina, eu reclamo, mas eu faço, né? Lembra? Mas é isso, assim, eu tenho ela ficar me cortando pra dizer assim, olha, não. Mas é porque, assim, eu entendo que é natural mesmo, tem momentos que a gente passa e que parece a única alternativa mesmo, né? Ali, deitar em posição fetal, no chuveiro, chorar. Porque você não tem mais outra opção, sabe? Então, meio que isso. Mas o ponto é o seguinte, tudo bem ter essa etapa, né? Porém, você precisa transformar isso, porque não vai dar para ficar chorando em posição fetal no banheiro todos os dias, 24 horas. Então, é muito importante você saber transformar os acontecimentos, né, em aprendizados para você andar para frente. Lembra que a gente falava da importância de transformar as dificuldades em dádivas e oportunidades? É isso, eu levo isso muito a sério. Não quer dizer que eu não dei uma choradinha em posição fetal no chuveiro, né? Mas é só um pouquinho. É só para aliviar a tensão. Isso, exato. Só para transbordar, né? Depois volta para o controle. Não, depois vamos com a mão na massa. É realização. Muito bom. Bom, dito tudo isso sobre aprendizado, quais são os 5 conselhos que você poderia dar para uma pessoa que quer desenvolver a liderança, né, essa habilidade na sua vida? Tá. Bom, primeira coisa, eu acho que você precisa ser muito curioso, muito curiosa. A curiosidade faz a gente olhar por trás do que está acontecendo, investigar mais, sabe? Para não sair decidindo de forma impulsiva ou falando coisas sem estar de fato embasada, né? Então tem que ser muito curioso, muito curiosa, trazer curiosidade para a vida de uma forma que de fato seja explorada, né? O que eu não sei? O que está por trás? Né? O que tem mais aqui? Será que tem? Às vezes não. O negócio é curiar, né? A outra coisa é escutar de verdade, né? Quando a gente escuta para entender e não escuta para responder, faz toda a diferença. Então, escutar é extremamente importante. Quando você escuta, você entende, inclusive, as emoções que estão vindo nessas palavras, você consegue olhar por trás dessas palavras e entender o que realmente está sendo dito, porque no fim do dia,
a gente não tem um vocabulário emocional assim tão elaborado, né? Então, se eu perguntar para alguém o que você está sentindo agora, a pessoa vai falar triste, feliz ou cansado. Só que tem assim, nossa, tem zilhões de vocábulos para você dizer o que você está sentindo. Quando você tem um pouco mais de conhecimento e tem essa coisa da curiosidade na sua escuta, você consegue entender, inclusive ajudar a pessoa a se entender. Sim. E trazer em palavras o que ela está sentindo, né? Então, de curiosidade, de escuta. Baseado nisso, é importante fazer perguntas sempre, mesmo que você já entendeu o que está acontecendo. É aquela história de, deixa eu ver se eu entendi. E como que é isso para você? Como você sente? Sim. O que você pensa a partir disso? Então, sempre buscar mais por meio de perguntas. Depois que você escutou, na verdade, não ouviu. Depois que você escutou direitinho, então você vai para esse lugar de fazer pergunta, né? E, por fim, eu acho que uma coisa que é extremamente importante é você ser autêntico. É você, de fato, olhar para situações e reagir como você realmente é, né? Então, por isso que a gente precisa aprender, né? Ter esse vocabulário emocional para a gente não ter essas reações adversas. Mas, tipo assim, se você não gostou, comunica que você não gostou. Se você não entendeu, comunica que você não entendeu. Se você está desconfortável, comunica que você está desconfortável. Sim. Porque senão fica um monte de robozinho. E aí, o que a gente vê? Esses índices de burnout aí que a gente tem visto, porque as pessoas vão engolindo. Tudo doente, né? Vai ficando doente, sabe? Então, é importante trazer essa autenticidade para a vida. Se você não gostou e você está num ambiente que não é seguro, então pede um tempo, cava uma pausa, alguma coisa para você entender o que está acontecendo e qual a melhor forma de você lidar com isso. E isso também é um processo de autenticidade. Que a gente precisa ser corajoso, né? Sim. Para falar e também para saber se calar. Sim. Engraçado, né? Essa história de escutar também tem a ver com o processo de design de serviços. Porque na etapa de... Bom, em todas as etapas, né? Mas assim, eu vou frisar aqui a parte da descoberta, né? Onde a gente faz entrevistas, vai atrás, né? Desses conhecimentos. Tem uma aula, inclusive, lá que eu digo, né, que é importante a gente estar aberto a ouvir. Porque se a gente não tá nessa posição, fica tudo muito enviesado. E aí é a mesma coisa nas nossas relações, né? A gente fica muito enviesado e escuta só o que a gente quer. Exato. O que a gente quer ouvir. E isso é um baita problema. Eu acho que, por fim, desafiar o como. Ah, sempre foi assim. A gente sempre fez assim. Mas como era? Como pode ser melhor? Sim. Será que tem espaço para mudança? E se, né? E se for assim? E né? se? O e se eu sou apaixonada. É isso aí. E se? E se for assim, desse jeito, né? Muito bom. Então tá. E aí, já que estamos falando desses conselhos, como que você acredita que desenvolver a habilidade de liderança pode fazer a pessoa dar próximo passo na carreira dela? Não importa em que passo que ela esteja. Bom, a primeira coisa é entender em que momento está, né? E honrar sua trajetória até aqui. Então, tudo que você fez, tudo que você estudou, todos os perrengues que você passou te formou a ser a pessoa que você é. Se você não tivesse passado por isso, tivesse sido poupado, né? Você não seria essa pessoa, seria uma outra. Não sabemos se uma versão melhor, pior, não é esse o ponto. O ponto é que esse serzinho aqui que você é hoje merece, nossa, todos os louros, né? E assim, putz, beleza, honrei minha trajetória, mas não é aqui que eu quero estar. Eu quero ir muito mais longe. Tá legal, então vamos mapear o que tem aqui para frente? O que a gente precisa fazer daqui para frente? Para onde eu preciso olhar? Entende? Então, vai muito lá naquele lance dos pontos fortes que a gente falou e tudo mais, mas tem essa coisa de você, de fato, reconhecer o momento de vida que você está e para onde você quer ir. Porque se você não sabe para onde você quer ir, a gente sempre fala da Alice, né? Eu tenho estudado o estoicismo e aí tá lá, né? Lá atrás, antes de Cristo, o povo falando que não tanto faz o caminho que você pega.
E não é esse o ponto. Existe um caminho. Aí tem aqui as pessoas que falam assim, mas tem vários caminhos. Né? E isso acontece muito, né? Eu falo que bom, né, que tem vários. Me dê opções, né? Mas, assim, quais são as suas habilidades hoje, as suas competências que te dão um pouquinho de mais conforto, assim, para você escolher um desses caminhos? Sim. Você não precisa escolher o zero habilidade, né? Então, escolhe e vai, porque o caminho se apresenta, principalmente quando você atua com intencionalidade. Né? Então, isso é uma coisa, e eu acho que é extremamente importante a gente trazer um pouquinho, né, de quem a gente é e quem a gente quer ser. A outra coisa é mão na massa. Não tem jeito. Não vai cair do céu, desculpa, eu tentei, não aconteceu. Não quero dar as más notícias, mas já não, né? Eu acho que tem uma coisa que é muito importante também, Bru, que a gente precisa entender quais são os nossos valores. E quando você vai para uma empresa, entender se os seus valores estão alinhados com os da empresa. Sim. Porque vai ter conflito e vai ter dor, se não tiver. E se essa empresa pratica esses valores ou é só um quadro de parede, exatamente. Então, isso é extremamente importante também. Sim. Eu acredito muito que a habilidade, né, de liderança, para muitas pessoas, é meio natural, né? Mas também te faz chegar em situações que você se posiciona diferente, né? Então, são muitas relações que se faz a partir de uma habilidade, né? Então, a partir do momento que você desenvolve, você tem mais coragem, você tem mais autenticidade, você se posiciona diferente, você é visto diferente, mas para isso tudo acontecer precisa de movimento, né? Precisa de ação. Mas é porque eu sou uma pessoa que não tenho isso nato. Tudo bem, não tem problema nenhum. Conheci muitas pessoas que não tinham essa característica, né? E depois desenvolveu isso como uma habilidade mesmo e faz diferença no desenvolvimento da sua carreira mesmo, né? Então, por isso também que eu trago esse ponto para a mentoria, porque uma parte de desenvolvimento muito importante para a gente evoluir, né? E amadurecer na nossa carreira profissional. Então, é muito importante mesmo a gente desenvolver essa habilidade. E a gente fala muito do profissional, mas é importante a gente olhar também para o pessoal. E aí, o que a gente está falando? De equilíbrio, né? Assim, não é uma questão de, eu preciso trazer mais coisas do meu pessoal, é viver direito. Então, a gente precisa entender que o trabalho é uma fatia dessa pizza, né? Tem o seu lado financeiro, tem o seu lado de desenvolvimento pessoal, tem o seu lado de saúde mental, de saúde física, tem talvez um pilar de espiritualidade. Então, carreira é Total. Né? E a gente precisa olhar para uma parte do todo, né? Exato. Mas é o dinheiro que me ajuda a movimentar todas as outras áreas. Mas existem formas de você também não depender estritamente do dinheiro para fazer o que você precisa fazer. Né? Então, é importante a gente olhar para isso e aí trazer equilíbrio de fato. Então, você precisa se pagar primeiro. Você falou isso. Então, muita gente fala assim, eu gosto de acordar cedo, mas quando eu vejo a hora já passou. Faz lá o seu milagre da manhã, 15 minutos de leitura, 15 minutos de afirmações pessoais, 15 minutos para você, de repente, trabalhar alguma coisa mentalmente com intencionalidade. Ou então, eu funciono mais à noite. Termina o seu dia no horário higiênico, né? E aí vai para academia, vai fazer o seu... Se dedica, né? O seu curso que você gosta, não importa. Mas eu queria fazer origami. Cara, origami é bom pra caramba, é muito legal. Não importa, mas traga tudo para você, porque você é um ser integral, né? E sendo um ser integral, é importante você trabalhar todas as áreas da sua vida de uma forma intencional. E aí a gente não pode deixar de falar, né? Você precisa comer bem, você precisa treinar, precisa colocar o corpo para movimentar. Porque sem essa máquina lubrificada, vamos dizer assim, a gente não faz nada. Não chega em lugar nenhum. Exato. Sim. Né? Agora,
Para encerrar, eu vou dar de presente que a Regina conte todas as redes sociais para que você, eu tenho certeza que você vai tomar essa decisão agora, né? Então, você vai se olhar depois desses 2 episódios, você vai entender que autoconhecimento é vida, faz diferença na sua vida, que você precisa ser bem assessorado ou bem assessorada, que informação é poder e que a Regina é uma pessoa mais do que chancelada para estar do seu lado nessa jornada de evolução, tá? Por isso que eu fiz essa escolha assim, ó, a dedo. Vai ser total. Gente, vai ser um prazer receber vocês nas minhas redes sociais. Então, LinkedIn e Instagram, @therestation. Também o meu LinkedIn pessoal, Regina Gláucia de Oliveira. O site, therestation.com.br. E O que mais? acho que é isso. Ufa, acho que é isso. Acho que tá bom, né? Caso você não encontre em lugar nenhum, realmente Amiga. tá em Marte, sei lá, né? Onde que essa pessoa tá, mas bom. Minha provocação final aqui fica, depois de tantos casos, né, de sucesso, de fracasso, de aprendizado, de autoconhecimento, eu deixo aqui essa pergunta para você. Como que o autoconhecimento mudou a sua vida, né? Você exercita esse olhar para você mesmo? Você já parou para pensar como que é importante perceber, né, dar esse passo para que você progrida na vida? Então, eu vou deixar aqui todas essas perguntas complexas mesmo, mas você pode deixar o seu comentário e aquela clássica que compartilha, dá o like, ativa o sininho, por favor, tá? Então, para que você receba toda vez que a gente publicar um novo episódio. A gente vai falar muito sobre design de serviços. A Regina foi só a primeira especial convidada, mas os próximos, o objetivo é, de fato, trazer muito mais convidados deste mercado de design de serviços para mostrar para você a diversidade e como é possível exercer a mesma função de várias formas. No final do dia, né? Somos humanos e não é um cargo que vai dizer quem você é, né? O que você faz. É a gente mesmo que vai dizer isso. Então, te convido para que você acompanhe os próximos episódios e que seja o começo de uma nova era. Uau, super legal. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.